Se a gente observar qualquer debate, sabe, mais acalorado nas redes sociais hoje em dia, não vai demorar 5 minutos até alguém jogar aquela cartada definitiva na mesa. Aquela frase tipo, você não tem lugar de fala, então cala a boca. Sim, virou um botão de silenciar, né? Exato. Uma armadilha retórica para vencer a discussão a qualquer custo. E o mais curioso, ou trágico, é que essa frase, usada como uma verdadeira mordaça, representa exatamente o oposto do que o conceito original propõe. O que a gente está vendo na internet é uma distorção profunda de uma teoria que é bastante complexa. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a nossa imersão de hoje tem justamente essa missão, sabe? Nós vamos mergulhar no livro O que é Lugar de Fala, da filósofa Jamila Ribeiro, que faz parte da coleção Feminismos Plurais, de 2017. Uma obra fundamental, com certeza. Muito. E o nosso objetivo aqui é resgatar esse conceito desse pântano que são as brigas de internet. Para quem nos ouve, que detesta essa superficialidade dos algoritmos e quer entender a raiz das coisas, dominar essa teoria não é sobre aprender a calar os outros. Não, de forma alguma. É como, tipo, ganhar um par de óculos com visão de raio-x, para conseguir enxergar as engrenagens invisíveis do poder por trás de qualquer diálogo na nossa sociedade. Olha, uma excelente forma de colocar a questão. Mas, para que esses óculos funcionem de verdade, a gente não pode simplesmente analisar as hashtags do momento, né? Precisamos dar um passo atrás. Voltar na história. Exatamente. Porque entender o ato de falar exige, antes de tudo, que a gente analise historicamente quem sempre foi proibido de abrir a boca. O conceito de lugar de fala surge para questionar a ideia de que o conhecimento dominante é, entre aspas, neutro ou universal. Dono, né? Um dono muito específico. Um sujeito histórico bem delimitado. Faz todo sentido. Se a gente quer entender o que significa falar a partir de um lugar, a gente tem que olhar para quem nem sequer estava no palco. E a fonte que estamos analisando hoje traz um ponto de partida brilhante para isso. O livro leva a gente lá para o ano de 1851. Nos Estados Unidos, durante a Convenção dos Direitos da Mulher. Isso. E a figura central ali é a Sojourner Truth. Sim, a Sojourner Truth foi uma mulher negra ex-escravizada que, de forma totalmente improvisada, subiu ao palco dessa convenção e ela fez um discurso que ecoa até hoje, marcado por aquela pergunta fortíssima: e eu não sou uma mulher? É de arrepiar. Porque naquele contexto, os homens brancos estavam debatendo com as sufragistas brancas sobre os direitos femininos, né? E o argumento masculino era aquele clichê de que as mulheres eram seres super frágeis. Que precisavam de ajuda para subir em carruagens ou para não pisar em poças de lama, aquela visão extremamente romantizada e limitante. Pois é. E aí a Truth toma a palavra e aponta para o próprio corpo. Ela mostra os braços musculosos dela, que foram forjados na brutalidade do trabalho forçado nas plantações. Ela relata as chicotadas, o fato de ter tido os próprios filhos vendidos como escravos. Exato. E aí ela lança a pergunta, cadê aquela fragilidade que define a mulher? Se ela não tem essa fragilidade protegida, será que ela não é uma mulher perante a sociedade? Ela, tipo, implodiu a ideia de que a categoria mulher era uma coisa só. O que é fascinante aqui é que Sojourner Truth, ainda na metade do século XIX, já estava realizando uma crítica interseccional de altíssima precisão, muito antes desse termo sequer existir nas universidades. E o material traz uma anedota fantástica sobre um poema dela, não traz? Traz, sim. Ela observava aquelas sufragistas ricas do norte que discursavam usando chapéus com asas e penas de ganso presas na cabeça, roupas caríssimas. E ela zombava daquela imagem. Ela questionava que tipo de reformistas eram aquelas, né? Queriam direitos, mas eram totalmente cegas para a questão racial. Queriam reformar o mundo, mas mantendo a própria segregação. Perfeito. Elas lutavam por um tipo de mulher muito, muito exclusivo. Para embasar essa crítica de forma teórica, a autora do nosso material introduz a filósofa francesa Simone de Beauvoir. Lá em 1949, Beauvoir estabeleceu que, sob o patriarcado, o homem se constrói como o sujeito absoluto. O parâmetro universal de tudo. Isso. E a mulher, por sua vez, é definida como o outro, com um maiúsculo mesmo. Ela só existe em oposição e subordinação a esse homem.
Mas a obra não para por aí, né? Porque se a mulher branca é o outro, a mulher negra exige uma categoria completamente diferente. O livro invoca a teórica Grada Quilomba para mostrar que a mulher negra ocupa um vácuo ainda mais tenso. A Quilomba diz que a mulher negra é a antítese tanto da masculinidade quanto da branquitude. Ela é o outro do outro. Olha, se a gente pensar na sociedade como a produção de um filme, o homem branco escreveu o roteiro, dirigiu-se e colocou como protagonista. A mulher branca foi escalada, sabe, mesmo que como personagem coadjuvante ali, mas a mulher negra nem sequer apareceu na lista de elenco. Nossa, eu concordo com a gravidade que essa sua analogia do roteiro traz. Mas ela levanta um ponto de atenção crucial para a nossa discussão. Se esse grupo não está na lista de elenco oficial, como o estúdio, ou seja, o sistema dominante, lida com as vozes e os saberes que vêm desse grupo? Eles são silenciados, imagino. Pior que ignorados. O sistema os ataca ativamente. Tudo que vem desse outro do outro é invalidado de imediato. É rotulado como não científico, como algo místico. Ou tratado só como folclore, né? Como uma experiência puramente subjetiva, sem peso de verdade. Exato. E isso escancara a questão da linguagem, que é a principal ferramenta para manter quem está de fora do lado de fora mesmo. E o livro cita a Lélia Gonzalez nesse ponto, que é uma intelectual negra fundamental aqui no Brasil. Ela destrincha como essa ideia de ciência universal é puramente branca e eurocêntrica, sabe? Como isso cria uma hierarquia do que é saber válido e do que é ignorância. A Lélia Gonzalez vai direto no nervo dessa hierarquização epistemológica. Ela mostra que quem detém o privilégio social automaticamente reivindica o privilégio de ditar o que é conhecimento. E ela ilustra isso de uma forma brilhante, usando o conceito do pretuguês. Ah, sim. O clássico exemplo da troca do L pelo R. Como quando alguém pronuncia Flamengo ou Pranta, a reação automática da elite cultural é ridicularizar na hora. Tratar a pessoa como ignorante, como alguém que não sabe conjugar ou falar a própria língua direito. E a genialidade da Gonzalez é mostrar que isso não tem absolutamente nada a ver com ignorância, né? Nada a ver. Essa substituição fonética é, na verdade, uma marca linguística resistente. É uma herança de idiomas africanos de origem banto, onde a consoante L simplesmente não existe. Uau! É a memória viva de um povo que foi sequestrado. Pois é. E enquanto as elites acham super aceitável e até elegante, suprimir o R no final dos verbos, na fala cotidiana, tipo falar, vou fazer, vou falar, essa mesma elite usa a gramática normativa como um muro. A norma culta não é só um conjunto de regras, é um mecanismo de poder. Para manter as pessoas subalternizadas. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Se a gente parar para pensar, a dinâmica é muito perversa. Um acadêmico, sei lá, europeu, escreve um tratado filosófico e a academia recebe aquilo como algo totalmente isento, neutro. A verdade universal. Exato. Mas quando uma mulher negra escreve sobre a estrutura racista que a oprime, o trabalho dela é imediatamente rebaixado, tipo enquadrado, como um mero relato de vivência. Visão parcial. Isso não é só um viés metodológico, é uma polícia do pensamento em ação, ditando quem tem o direito de ser universal, não acha? Eu acho que essa é a essência do que a Grada Quilomba denuncia. A epistemologia atua definindo quem tem o poder de ser o sujeito do conhecimento e quem é reduzido a ser mero objeto de estudo. A linguagem inacessível dos centros acadêmicos atua como uma violência real. Ela bloqueia o acesso, né? Impede que a educação seja transgressora de verdade. Mantém o monopólio da caneta na mão dos mesmos grupos de sempre. Agora, tem um detalhe na fonte que me deixou muito atenta. Se a linguagem e as identidades são usadas como ferramentas para oprimir, a solução mais lógica não seria a gente simplesmente abandonar de vez esses rótulos? Essa é uma excelente pergunta. E o livro traz a filósofa panamênia Linda Alcorf, respondendo justamente a isso. Porque os movimentos identitários recebem críticas de todos os lados, né? A direita chama de vitimismo e partes da esquerda dizem que essas pautas fragmentam a grande luta universal de classes. Essa é uma armadilha comum. E a Alcorf desmonta isso com muita maestria.
Ela lembra que a identidade não foi uma invenção de pessoas marginalizadas para, sabe, ganhar curtida no Twitter. Com certeza não. A identidade, como essa categoria rígida de cor, raça e gênero, foi forjada pelo próprio sistema colonial. Foi a ferramenta criada para catalogar e administrar populações, para oprimir as pessoas durante séculos. Então, exigir que esses grupos simplesmente esqueçam quem são agora, em nome de um falso universalismo? É ingênuo e perpetua a violência. Não dá para curar uma ferida colonial ignorando a arma que causou o machucado, entende? A identidade agora precisa ser reivindicada como ponto de partida para a emancipação política. Entendi, mas espera, me ajuda a clarear uma coisa aqui. O conceito central do livro é lugar de fala. A própria palavra fala pressupõe um indivíduo, tipo, abrindo a boca, articulando os próprios pensamentos. Certo. Só que a teoria do ponto de vista feminista, da Patricia Hill Collins, insiste que isso não é sobre vivências ou dores individuais. Como assim? Se não é sobre o que a pessoa vivenciou na pele, a gente não está apagando a dor individual dela? Olha, essa sua dúvida é exatamente o motivo pelo qual o termo virou essa bagunça toda nas redes sociais. A Collins responde a isso criticando autoras que cometeram esse mesmo erro de interpretação, tipo a teórica Heckman, que é citada no livro. Tá, e qual é o foco da Collins para resolver essa confusão? O foco é esclarecer que o lugar de fala não é um atestado médico sobre os seus sentimentos individuais. Ele é sobre as condições sociais e estruturais que formam um grupo do qual você faz parte. O termo técnico é locus social. Locus social. Isso. E ele está inserido numa matriz de dominação gigante, onde forças como raça, classe, gênero, sexualidade, tudo isso se cruza o tempo todo. Ah, e a autora ilustra isso com um exemplo muito prático, né? É aquele caso do homem negro que enriqueceu, virou milionário, frequenta espaços de elite, e aí ele vira para as estatísticas e diz, olha, eu sou a prova viva de que o racismo acabou, porque eu nunca sofri nada e tive todas as portas abertas. Exatamente esse o ponto. Se o lugar de fala fosse só a vivência emocional e pessoal dele, o discurso faria sentido, porque foi o que ele viveu. Mas não faz sentido, porque o fato da vida dele ser confortável não apaga e nem invalida o fato de que a população negra, enquanto um grupo social inteiro, partilha de uma experiência estrutural de bloqueios, tipo as taxas altíssimas de encarceramento. Perfeito. A matriz de dominação não se abala com a exceção à regra. Ela mapeia como o sistema funciona para a maioria. E a Patricia Hill Collins traz um conceito brilhante para mostrar quem é que consegue enxergar melhor essa matriz. A ideia da outsider within. A forasteira de dentro. Isso. E o livro adapta esse conceito de forma incrível para a realidade do Brasil, usando a figura da trabalhadora doméstica nas casas de famílias brancas de classe média e alta. Nossa, sim. A clássica e terrível frase patriarcal de que, ela é quase da família. Quase da família. Ela trabalha e vive dentro daquela instituição familiar. Conhece a rotina da casa perfeitamente, os segredos, participa do espaço mais íntimo dos patrões, mas ela nunca, em hipótese alguma, é tratada como um igual. Ela é uma verdadeira forasteira ali dentro. E é justamente por ocupar esse espaço liminar, né? De estar fisicamente no centro do poder, da casa grande moderna, mas ser escanteada pela marginalidade econômica e racial. Exato. E isso dá a ela uma visão panorâmica e muito crítica daquela estrutura. Ela enxerga a dinâmica de privilégios de um jeito muito mais nítido do que os próprios patrões. Porque eles acreditam piamente que todo o conforto deles é fruto puramente do próprio esforço. Eles ignoram o alicerce racial e o trabalho mal remunerado que sustenta a vida deles. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Significa que invocar o lugar de fala não é acionar uma barreira invisível em volta de si mesmo só para não perder uma discussão no Twitter. Eu adoro pensar que a sociedade é como o trânsito de uma grande metrópole. Como assim? A sua vivência individual é o seu carro. Pode ser um carro de luxo, super confortável, ar-condicionado no máximo, e a sua experiência lá dentro tá uma delícia. Mas o lugar de fala não é o carro. O lugar de fala é o engarrafamento. Caramba, muito bom. É a estrutura lá fora.
É o fato de que as vias de acesso daquele bairro foram historicamente negligenciadas. Houve uma política urbana excludente e, por isso, o bairro inteiro está preso no mesmo trânsito caótico. Reduzir o debate sobre mobilidade ao conforto do próprio carro é puro narcisismo. Para debater a cidade, você tem que olhar para o mapa inteiro. Eu confesso que eu adoro quando você traz essas imagens porque elas esclarecem tudo. Essa analogia do trânsito ilumina perfeitamente a diferença entre o locus estrutural e a experiência individual. Mapear o engarrafamento é fundamental para a gente não cair nessa armadilha do ego. A questão não é medir sofrimento, né? Exato. Não é sobre gritar, olhem para o quanto eu sofro. É sobre apontar o dedo e dizer, olha para qual posição hierárquica o meu grupo foi empurrado por esse sistema. E para mapear tudo isso, o grupo que foi silenciado precisa finalmente abrir a boca e falar essas verdades que são negadas há séculos. Só que a resposta de quem está no poder não costuma ser nem um pouco amigável, né? O material até faz uma transição pesada para discutir o que acontece quando essa fala finalmente emerge. O debate acadêmico sobre isso começa com o questionamento super famoso da Gayatri Spivak. Ela pergunta, pode o subalterno falar? A preocupação dela era de que a máquina colonial é tão esmagadora, tão totalizante, que a voz de quem está por baixo nem sequer é processada como uma fala legítima. Mas autoras como a Collins e a Grada Quilomba discordam dessa visão do silêncio total, não é? Discordam sim. Elas recusam a ideia de um silêncio absoluto. Porque aceitar isso seria dar ao opressor uma vitória que ele nunca conseguiu de fato. A resistência sempre existiu. E a imagem que o livro usa para representar a violência física e simbólica desse silenciamento é devastadora. A máscara de Anastácia. Uma pesada focinheira de metal. Sim, imposta às pessoas negras escravizadas não só para impedir de comer ou beber. Era primariamente para impedir a comunicação, para evitar que eles articulassem revoltas. É uma passagem que exige até um fôlego de quem está lendo, porque a brutalidade dessa mordaça é o símbolo máximo da repressão epistemológica. E aí a poeta brasileira Conceição Evaristo entra com uma metáfora que é brilhante. Ela diz que as mulheres negras, ao longo da história inteira, aprenderam a emitir a própria voz através dos orifícios dessa máscara de metal. É de uma força indescritível. A potência foi se acumulando ali dentro de um jeito que a força da fala negra de hoje consegue estilhaçar o metal da máscara. E essa imagem do estilhaço nos força a olhar para o outro lado, né? O que o grupo dominante faz quando a máscara quebra e essas verdades inundam a sala. A Quilomba memoriza sobre o que ela chama de medo branco. Medo branco. Como ele opera na prática? Quando o oprimido fala de verdade, ele desenterra segredos muito feios que a história tentou esconder. O genocídio, o roubo de terras, o colonialismo profundo. Frente a isso, o grupo privilegiado entra em pânico. Eles acionam defesas psicanalíticas mesmo. É a repressão freudiana. A culpa bate pesado, imagino. Tão pesado que o desconforto é insuportável. Então a defesa deles é bloquear quem está falando. Ah, e é aí que a gente começa a escutar aquelas respostas prontas, né? Aquela coisa de, nossa, pra que tanta agressividade? Ou acusar qualquer fala minoritária de ser apenas mimimi. A gente vê figuras públicas exigindo que o debate seja super polido, educado. Mas isso é de um cinismo absurdo. Totalmente cínico. Como é que você pede para um grupo de pessoas que teve a boca costurada com metal por gerações e agora que a máscara quebrou, você vira e pede para eles falarem num tom de voz acadêmico e aveludado? Impossível. E se conectarmos isso a um panorama maior, fica muito claro que essa exigência pela civilidade não tem nada a ver com bons modos. É uma estratégia de contenção política. Para manter tudo sob controle. Isso. Exigir docilidade é a maneira mais polida de silenciar as pessoas sem precisar usar a polícia ou a força bruta. Eles impõem essa regra do tom de voz ameno para preservar o que os autores chamam de conforto epistêmico. É a ilusão de que as coisas sempre funcionaram de um jeito justo. E isso nos encaminha porque eu acho que é o maior trunfo dessa desmistificação toda. O livro da Djamila bate muito nessa tecla. Ao contrário do que os tribunais de cancelamento da internet pregam, o lugar de fala não é uma propriedade exclusiva das minorias.
todo mundo tem lugar de fala, Absolutamente todos. incluindo homens brancos, héteros, cisgêneros, milionários. Todo mundo fala a partir de um lugar. O que muda nesse caso é que o lugar a partir do qual eles discursam é o lugar do privilégio que foi universalizado. É a norma que nunca jamais precisou se explicar para ninguém. E o pesquisador J. Mombassa traz uma reflexão ótima aqui, né? O ativismo por trás do lugar de fala não quer criar uma inquisição onde só quem sofre pode abrir a boca. A função do conceito é interromper as vozes hegemônicas, é tirar o monopólio deles. Exato. Quando um grupo clama pelo lugar de fala, não é um cala-boca, é um olha, pera um minuto. Nós precisamos ouvir as pessoas que sofrem com essa estrutura, ao invés de deixar que o mesmo homem branco de sempre suba no palco para explicar o nosso problema por nós. E tem uma diferença enorme entre representatividade e lugar de fala. A gente confunde muito. Colocar um juiz negro na Suprema Corte é uma conquista imensa de representatividade, certo? Certo. Mas isso não quer dizer que um juiz branco não possa ou não deva debater justiça racial ou de gênero. Ele tem a obrigação moral de debater isso, mas ele tem que fazer isso consciente do próprio lugar de privilégio, sem tentar silenciar ou atropelar os dados de quem está na base. O perigo é entrar numa competição de opressões. O que nos leva diretamente para o pensamento da intelectual Luísa Bairros. Ela reforça que essas lutas são indissociáveis dentro daquela matriz de dominação. Na vida real das pessoas, a opressão não acontece de forma isolada, em caixinhas. Como assim? Uma mulher negra não tira a capa do machismo na terça-feira para lutar só contra o racismo na quarta. É tudo junto. É um entrelaçamento contínuo das violências. E isso tem impactos reais. Materialmente falando, né, a teoria não está voando no vácuo. O livro despeja dados da realidade nua e crua para provar que essa falácia da universalidade custa vidas. Eu fiquei muito chocada com os dados do Mapa da Violência de 2015. São números assustadores mesmo. Naquele período ali, as estatísticas registraram uma queda de quase 10% nos homicídios de mulheres brancas no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, os assassinatos de mulheres negras subiram quase 55%. Mais da metade de aumento. É um absurdo. Como é possível que uma política governamental, que é desenhada para ser uma proteção universal para todas as mulheres, consiga falhar de um jeito tão assimétrico? É o fracasso intrínseco dessa ideia de política universalista. E isso levanta uma questão importante, sabe? Isso revela que o tal universal é, na verdade, totalmente moldado para as medidas e para a realidade de uma mulher branca de classe média. Exato. Se a política pública exige que a vítima telefone para uma delegacia ou busque um abrigo, o Estado está assumindo que essa mulher tem um telefone celular próprio, que ela tem informações de qualidade. E mais grave ainda, o Estado assume que ela não tem pânico de que a polícia entre no bairro dela atirando caso ela chame a viatura. Que é a realidade das periferias. Sem mapear o locus social dessa mulher negra, que muitas vezes trabalha na informalidade de forma exaustiva, a infraestrutura estatal não chega lá. O Estado finge que é daltônico, finge que não vê cor, justamente para não precisar agir onde a ferida colonial sangra mais. É um apagamento que vira lei no fim das contas. O livro também lembra das ativistas negras de 1991. Elas tiveram que fazer muito barulho, rasgar o silêncio do país para forçar a abertura de uma CPI sobre a esterilização forçada. Eram táticas higienistas, de controle populacional, mascaradas de planejamento familiar. Direcionadas especificamente a mulheres negras. Se elas não tivessem vocalizado seus lugares de fala, o Estado jamais teria ido investigar os próprios hospitais. E a gente vê isso hoje nas discussões de aposentadoria. O material cita a PEC 287 da Previdência. Tem regras de idade mínima que parecem uma piada de mau gosto se a gente olhar para a realidade de mulheres negras, que passam a vida no trabalho doméstico sem carteira assinada. É a manutenção do abismo, né? Se a gente não nomeia essas hierarquias e não escuta quem está na base, a nossa democracia é só um verniz superficial. E isso serve de alerta até para o nosso próprio consumo de conhecimento. Quantos intelectuais e pesquisadores negros estiveram de fato presentes na base da nossa formação escolar? Muito poucos, ou quase nenhum. Olha, recapitulando tudo que a gente caminhou hoje, fica claro que o lugar de fala definitivamente não é um botão de mute, não é uma mordaça para ganhar discussão rasteira no Twitter.
De jeito nenhum. É um convite ético e super incômodo para a gente entender de onde partem as nossas verdades. A missão não é punir com o silêncio, é o oposto. É destruir esse monopólio de quem sempre falou sozinho para que a gente consiga ouvir uma pluralidade real de vozes. É aceitar que essa suposta objetividade do mundo sempre foi uma miragem, uma ilusão criada por quem estava com o microfone na mão. Com certeza. Mas antes de a gente encerrar nossa imersão, eu acho que vale a pena deixar uma reflexão para quem está nos acompanhando. A gente viu pelas fontes que a internet e o espaço virtual serviram como ferramentas para que esses grupos abrissem umas rachaduras na hegemonia, certo? Certo. Conseguiram pautar debates. Só que agora a gente está vivendo a explosão das inteligências artificiais. Modelos de linguagem, algoritmos ultrapoderosos que estão aprendendo a se comunicar como humanos. E a grande pergunta é, eles estão sendo alimentados com dados selecionados por quem? Essa é a questão do século. Porque esses sistemas colossais são construídos e controlados pelos mesmos polos de poder econômico de sempre. E eles frequentemente repetem e universalizam a visão de mundo do norte global, com todos os preconceitos embutidos ali. Fica então essa provocação. Nessa nossa peça absurda por um futuro automatizado, será que a gente não está programando uma nova máscara de Anastácia, só que agora digital e invisível? Quem é que vai ditar as fronteiras do que é válido e aceitável escutar no futuro? Se a gente tratar o conhecimento humano como se fosse um banco de dados neutro, a história só vai se repetir. Exato. É preciso garantir que essas nossas novas lentes tecnológicas não deixem as mesmas pessoas de fora dos créditos do filme. Continuemos investigando os bastidores. Um abraço para quem ouviu até aqui e até a próxima imersão.